Pessoal, estamos aqui hoje com Daniela Lima, nossa economista de Brasil. A gente vai falar sobre o nosso Kinea Insights do mês de abril, tá? Qual é o tema? Os Intocáveis, a reforma tributária brasileira, onde a gente vai estar falando desses tributos que perseguem a nossa vida incessantemente, ICMS, IPI, PIS, COFINS e ISS, e a substituição deles dentro da reforma tributária por um só tributo. Daniela, prazer enorme ter você aqui hoje, tá? Vamos trocar uma ideia sobre essa reforma. O assunto é difícil, né, Dani? É difícil. A Dani me ensinou isso, tá? A Dani passou alguns dias comigo me ensinando reforma tributária, tá? Com meu especialismo, principalmente no exterior, e ela é que sabe de Brasil. Dani, o que na verdade, qual é o problema? O Brasil é o país mais complexo de impostos no mundo. O que traz essa complexidade e o que essa reforma pretende resolver para a gente? Vamos lá, Rui, vou dividir essa resposta em duas, né? Tentando primeiro ilustrar por que a gente tem o sistema mais complexo do mundo, né? Existem diversas estatísticas que mostram isso, como horas que as empresas gastam para cumprir o pagamento ali dos impostos, né? O custo de observância, né? Por que é tão complexo, né? Então a gente tem, são ao todo 92 tributos, e o problema é que cada ente federativo, então município, estados, e o governo federal tem sua própria legislação sobre o imposto, sobre os impostos, né? E essas legislações elas mudam com uma frequência ímpar, então todo dia ali, segundo o IBT, cerca de 80 normas estão mudando ali todos os dias. Então a empresa que trabalha ali, né, o funcionário que trabalha ali na parte tributária da empresa tem que acordar todo dia, olhar o jornal, olhar o diário oficial para ver se algum imposto mudou, né? Não obstante essa mudança constante de regras, né, as regras são muito complexas. Então, por exemplo, o próprio ICMS, o IPI, às vezes incide sobre o tributo, sobre o bem, sobre o tipo de bem. Então, às vezes, um bombom ele tem uma tributação diferente de um waffle. TV a cabo tem uma tributação diferente de streaming de Netflix, por exemplo, né? Então, se uma loção, se é um desodorante corporal ou se é uma loção facial, tem alíquotas diferentes. Então, tudo isso gera distorções. E gera um passivo tributário imenso. Exatamente, no país, né? Gera um passivo tributário imenso. imenso. No nosso paper, 75% do PIB é passivo tributário sendo discutido. Não, pois é, porque a empresa tem um entendimento do que é o seu produto, às vezes a Receita Federal tem outro, eles têm que ir para a Justiça, brigar, e a Justiça definir qual exatamente é o bem ali, né? Então, tudo isso gera muito ruído, muito atrito, muita perda de energia e de recursos que poderiam estar sendo canalizados para os setores mais produtivos. Certo, mas aí, ICMS, IPI, PIS, COFINS e ISS. Sai esses 5, o que entraria no lugar deles? Então, a proposta hoje que está na mesa, né, o que estão se discutindo é você ter um IVA único, né? Ou você pode até ter um IVA dual. O que é um IVA único? A gente pode entrar, o que seria um IVA dual. Mas o que seria esse imposto, esse IBS, né, esse Imposto sobre Bens e Serviços? Seria um único imposto cobrado no valor adicionado. Então, por exemplo, né, um carro vai comprar um pneu, que é o exemplo que a gente sempre usa, né? O carro vai comprar um pneu para colocar ali no carro. Ele vai pagar 20%, 25% ali de imposto no pneu na hora que ele compra, então é no consumo ali do bem, e quando ele for vender, o consumidor final paga 25%. Aí você me pergunta, então ele vai pagar imposto 2 vezes, né? Não, o insumo dele, né, o imposto que ele pagou de insumo, vai servir de crédito para ele abater ali os impostos devidos. Certo. Agora, a gente tem esse problema. Hoje, com o ICMS, IPI na indústria, com o ISS no serviço, você tem uma taxa menor de serviços, né? E você tem uma taxa maior de indústria. A indústria paga mais imposto no Brasil do que o setor de serviços. Como é que fica nessa reforma o setor industrial versus o setor de serviços? Bem colocado, Rui. Como você colocou, assim, os serviços ele paga menos, né? E a economia está evoluindo numa taxa muito rápida, né? Então, cada vez mais bens são serviços, e distinguir exatamente qual é o valor adicionado do computador, do software e o que é o hardware do computador, né? Então, está cada vez mais difícil distinguir isso. Então, a reforma visa você, com poucas exceções, tributar bens e serviços da mesma forma. Isso vai significar que alguns serviços podem ter uma alíquota maior do que paga hoje. E aí, por que eu estou falando alguns serviços? Porque esse sistema tributário que está sendo discutido vai permitir o uso de crédito tributário.
Então você pega, por exemplo, a academia. A academia lá que o pessoal vai lá levantar peso e tudo mais. É um serviço, hoje paga menos imposto. Vai aumentar a alíquota? Vai. Mas, ao mesmo tempo, todo o tributo que ela paga nas máquinas, dos bens ali de musculação, vai ser creditado. Então, no final das contas, talvez ali nesse caso você não tenha uma alíquota muito maior do que você tinha antes. Em alguns casos pode ser que sim, em outros nem tanto. Certo. Agora, quando você olha a questão do tempo disso, tá? Eu imagino, você tem 5 impostos. Daí você vai transformar em um imposto. Lógico, tem interesse de Estado, de município, da federação, de indústria versus serviço. Você não vai fazer isso da noite para o dia. Tá? Eu vi no nosso paper que a gente tem um prazo de transição nisso. Qual é esse prazo de transição da gente sair desse grupo de imposto e chegar no chamado imposto de bem e serviço? A gente tem muitos grupos de interesses aí que trabalham a seu favor. A gente pode até discutir isso um pouco mais à frente, né? Mas o prazo de transição que está sendo proposto hoje para os indivíduos, né, para as empresas e tudo mais, é de 6 anos. Então, a ideia inicial é que você tenha no primeiro ano uma alíquota de 1% para você calibrar e tudo mais. E ao longo de 6 anos você vai diminuindo as outras alíquotas e vai aumentando essa alíquota única ou dual até atingir ali o nível de arrecadação do período anterior. Assim, a ideia da reforma tributária do governo é que ela não gere muito aumento de impostos. A gente até acha que a reforma tributária tem o potencial de arrecadar mais por ganho de eficiência, por talvez tecnologia e por aí vai. Certo. Quer dizer que as empresas vão viver 6 anos com todos os tributos que a gente tem hoje, mais o IBS. A gente está reformando a casa morando dentro, né? Então, esse período de transição vai ser um período difícil para todos. Certo. E uma coisa que eu vi também no nosso paper é que a gente tem a questão de que, por exemplo, nos Estados Unidos, que você simplesmente paga imposto de serviços, você vê ali exatamente quanto você pagou de imposto. E parece que essa reforma na Malásia, as pessoas começaram a ver e perceber quanto elas estão pagando de imposto. E 6 anos passa mais do que um governo. Né? Vai ser o segundo governo, ou até o terceiro governo, dependendo de quando essa reforma realmente for implementada, que vai fazer isso acontecer. Quais foram os riscos que a gente vê disso? Bem lembrado, Rui. Assim, acho que tem 2 riscos muito grandes para essa reforma, né? O primeiro se de fato ela vai ser aprovada ou não, porque a gente tem muitos grupos de interesse. E depois tem um segundo risco que eu vejo pouca gente falando, que é o risco de depois aprovada, de você conseguir implementar de fato a reforma, né? Então você citou a Malásia foi o único país do mundo que retroagiu após a reforma do IVA, né? Então o IVA ele está presente, né, em mais de 150 países. A Malásia tentou implementar ele em 2015 e voltou atrás. E por quê? Né? Então você teve uma comunicação não tão boa lá na Malásia. Os empresários tiveram dificuldade ali do seu custo de observância e a população que pagava muito imposto indireto e não tinha ciência de quanto pagava de imposto, ali na nota, né, quando você vê o produto, você tem um imposto só, fica muito mais fácil de ver. Então a população começou a ver que estava pagando imposto demais e se voltou contra o imposto. Então acho que esse é um grande desafio, né? Caso a gente consiga aprovar a reforma tributária, conseguir implementar, conseguir comunicar bem para a população e para os empresários todos os ganhos, né, desse processo. Tá, e além disso, além do processo de você mudar os impostos, tem um processo de divisão entre Estado, município, né, federação, e também o fato de que, poucas pessoas sabem isso hoje, a gente tributa, né, na origem, né, na fonte, né, da produção e não no consumo. A gente passaria a tributar no consumo, né? Então, eu ouvi que são 50 anos de transição para isso. Eu só queria que você reflita o seguinte, o teto de gastos era 2016 a 2036, né, com revisão em 2026, e não durou até 2023. Né? Como é que no Brasil a gente vai pensar numa transição de 50 anos? São 2 transições, né? Então, você tem a transição para a população e para os empresários, e você tem a transição dos bastidores, né? Então, hoje, por exemplo, como você comentou, né, a gente tributa na origem e não no destino, não no consumo, como são as melhores práticas globais, né? E aí, tributar na origem gera diversos problemas, como a guerra tributária, os estados reduzem ali o ICMS para atrair uma indústria, a indústria acaba se mudando para aquele local e às vezes não é o mais eficiente, né? Então, você tem essa mudança que a reforma tributária propõe,
que é você deixar de tributar a produção para tributar o consumo. E isso tem impactos, né? Então, hoje você tem estados que são mais produtores, que arrecadam mais recursos com a sua produção e são menos consumidores. E esses estados que produzem mais vão perder arrecadação ao longo do tempo para os estados que consomem mais. Então, a distribuição do bolo, né, do dinheiro arrecadado para os entes subnacionais, né, para estados e municípios, essa sim é que vai demorar, você tem um período de transição mais longo. E precisa ser mais longo mesmo, porque os estados, eles têm ali o seu orçamento, eles têm seu planejamento, tem folha de pagamento, então é uma transição mais difícil do que para as empresas, né? 50 anos eu espero que meus netos tirem bom proveito. Falando que meus netos tirarem bom proveito dessa reforma, tem evidência que a gente pode crescer mais com a reforma? Tem alguns estudos que mostram que sim, Rui. Tem diversos papers ali que procuram fazer estimativas ali dos impactos nos setores, né? E só de você diminuir todo esse atrito que a gente tem, né? Todo esse gasto de energia e de dinheiro com o sistema tributário ineficiente que a gente tem hoje, as estimativas são de você crescer 10% do PIB em 15 anos, né? Então, esse crescimento viria aos poucos, claro, mas num período longo de tempo você pode trazer aí esse crescimento. De longo prazo, a gente sabe que o que traz crescimento mesmo é educação, infraestrutura e por aí vai. Mas de curto prazo, a gente pode ter sim esse boost de crescimento. E a pergunta para fechar, isso passa no Congresso? Essa é a principal pergunta, Rui. Existe uma disposição grande do presidente da Câmara, que é o Arthur Lira, em aprovar. Agora, a gente tem muitos grupos de interesses e acho que essa é a principal preocupação, né? Se, de fato, a gente vai conseguir aprovar uma reforma tributária com poucas exceções. Porque o regime atual hoje, ele é muito complexo e ele é complexo principalmente porque ao longo do tempo foram surgindo inúmeras exceções. Então, cada indústria ali tem o seu lobby, vai no Congresso, consegue uma exceção para si, e aí consegue um benefício tributário e o resto da população tem que arcar um pouco mais com isso, né? Então, acho que essa é a principal dúvida, se a gente consegue aprovar uma reforma sem muitas exceções, né? Que ela pare de pé. A gente acha que sim, a gente acha que tem uma chance grande ali de passar, mas hoje já se fala em mais exceções, por exemplo, do que se falava 6 meses atrás, né? Então, acho que esse é o principal risco e esse é o risco de talvez a reforma não ter tantos impactos positivos como poderia ter. Então, quando a gente pensa no impacto full da reforma, né, então é full crescimento, eu acho que a gente, se você me permite, Rui, só acrescentar uma coisa que a gente acabou não falando aqui, da arrecadação. Então, hoje, né, a gente tem um governo que a sociedade escolheu que vai aumentar ali o tamanho do Estado na economia, vai gastar mais e para fechar a conta a gente precisa de receita. Mais do que simplesmente aumentar impostos de curto prazo, a gente precisa de estruturalmente mais receita. E apesar do governo tentar fazer com que a reforma seja fiscalmente neutra, particularmente a gente acha que tem um potencial arrecadatório grande. Seja porque você tem ganho de eficiência, ou mesmo se a gente não consegue desenvolver tecnologias para talvez quando você passar o seu cartão de crédito, já o imposto já ir direcionado ali para o Estado, para o município, para o governo federal, diminuindo a evasão fiscal. Então, eu acho sim que tem um potencial de simplificação, formalização, né, e uma arrecadação melhor do que hoje em dia. Fantástico. Pessoal, se vocês quiserem saber mais, leiam nosso Quineia Insight, Os Intocáveis, vai estar lá no blog da Quineia, vai estar tudo isso que a Daniela falou e um pouco mais para vocês aprenderem sobre essa reforma. A gente vai estar falando mais sobre ela, porque deve ser o assunto principal do Brasil nos próximos meses. Tá? Sigam nas redes sociais, nosso Instagram está sensacional. Tá? Dá uma olhada no nosso canal de YouTube, entra no nosso canal de YouTube, coloca ali o inscreva-se, tá? Segue a gente. Tá? Muito material legal para vocês, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no nosso blog. Um abraço grande e até o próximo vídeo.